Oi, Leoa! Seja muito bem-vinda ao Socorro Leoa. Aqui, toda semana, eu analiso a tua situação e te dou dicas que vão te ajudar a superar o teu ex e ser feliz novamente. Eu sou a Andressa Carazo, especialista em fins de relacionamento, e nesse perfil eu te ajudo a superar o teu ex e ser feliz novamente. E hoje o tema do nosso Socorro Leoa é como o tempo eu vou deixar de gostar do meu ex. Primeiramente, gente, vamos começar a divulgar esse nosso Socorro Leoa para outras tantas e tantas leoas que precisam também ouvir essas dicas, esses conselhos do nosso Socorro Leoa. Já manda essa live aqui para alguma amiga, para alguma colega sua do seu trabalho, para alguma pessoa próxima a você que você sabe que está passando por um fim de um relacionamento, e vamos juntas nesse nosso Socorro Leoa. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos bem importantes aqui. Selecionei algumas análises bem específicas para a gente começar, e já vou começar puxando uma dessas análises aqui para a gente iniciar o nosso Socorro Leoa. Bom, vamos lá. Corri atrás, mas fui ignorada. Então eu deixei de seguir, deixei de ver as coisas dele, apaguei o número, parei de ver o status e vida que segue. Só queria entender por que uma pessoa que faz tão bem no começo e depois causa esse mesmo todo caos. Causa uma dependência emocional que não é fácil de desapegar. Mas com o tempo, você vai deixando de gostar e até mesmo procurar saber notícias ou até mesmo ir atrás. Hoje eu paro e penso, será que vale a pena correr atrás de uma pessoa que sabe onde me encontrar, que mesmo eu gostando dele, ele não teve nenhum pingo de consideração em esperar para arrumar uma outra pessoa? Acho que isso me conforma e penso, será que vale a pena mesmo correr atrás de alguém que já me deixou no passado? Bom, gente, primeiro ponto dessa análise que você precisa entender é que deixar de seguir o ex nas redes sociais, de ver as coisas que ele posta, de apagar o número, de bloquear, de fazer toda essa função nas redes sociais, isso tudo, né? O que são as nossas redes sociais? O que são as redes sociais quando a gente fala de um fim de um relacionamento? As redes nada mais são do que ferramentas que vão te gerar gatilhos emocionais. E aí, quando você se depara muitas vezes com esse teu ex aí no teu feed, nos stories, no status do WhatsApp, você libera, né? Essa ferramenta, esse contato visual, ele te libera um gatilho emocional. E aí você sofre, e aí você fica mal, e aí você tem crise de ansiedade, você fica com raiva, dependendo do que você vê que essa pessoa postou, você fica com mágoa e outros tantos sentimentos. Mas a gente precisa entender que tomar essa atitude de, como a Leoa falou aqui, né? De apagar o número, excluir, bloquear, fazer todas essas coisas que eu sei que você faz, isso não vai fazer você superar o teu ex. Porque o gatilho emocional, ele tá no teu plano mental. Ele tá no teu inconsciente. E a emoção que vem à tona, ela tem uma causa raiz. Então, a gente precisa entender, você precisa entender que a causa raiz, ela deve ser curada. A causa raiz tá aqui. O celular, né? O WhatsApp, o bloqueio, isso tudo são ferramentas. Isso tudo é o palpável, é o real. Então, não adianta você só fazer isso. Porque, como eu falei, o gatilho emocional, ele gera aqui, ó, ele é gerado pelo teu cérebro. Então, por mais que você acredite que isso te ajude de alguma forma, pode até ajudar. Só que não é o suficiente. Se você ainda não entendeu
um pouco mais a fundo sobre como é que funciona o teu cérebro, como é que funciona o teu emocional, eu preciso te dizer. Existe uma parte do nosso cérebro, existe o hipocampo, existe toda uma construção, um sistema neural que ele vai assimilar as tuas memórias, a tua carga emocional. Então, o fato de você tomar essa atitude não é o suficiente. Para você superar, você precisa fazer realmente um processo mental, inconsciente, tirar essa carga emocional que está aqui armazenada. Concorda que se fosse o suficiente utilizar dessas redes, utilizar dessa atitude de apagar o contato, excluir, fazer tudo isso aí que eu sei que vocês fazem, contato zero, se isso fosse o suficiente, não tinha tanta gente tentando superar. Se isso fosse o suficiente, não tinha tanta gente sofrendo. Então, quando vocês fazem isso, eu entendo porque eu já fiz isso também, eu entendo que é o que vocês sabem fazer de melhor naquele momento. É o recurso que vocês têm. Só que isso tem que estar claro que não é o suficiente. Não é só isso. O furo é mais embaixo, é mais difícil, o processo é árduo. Existe um porquê por trás das coisas. E esse porquê, a causa raiz está aqui. Então, ter esse tipo de postura, sinceramente, falei esses dias, te ajuda 1%, 5%, nem isso. Porque a gente está falando de carga emocional, a gente está falando de mente, coração, emoções, interpretações. Segundo ponto dessa análise aqui, essa leoa fala, né? O fato de deixar de gostar do ex. Ela fala com essas mesmas palavras, né? Com o tempo, a gente vai deixando de gostar e até mesmo procurar saber notícias. Só que o fato de você deixar de gostar do teu ex não significa que você superou. Porque o gostar, ele é associado a um sentimento bom. Mas você concorda que às vezes você não gosta mais do teu ex, que você não sente mais carinho, mais amor, mas toda a carga emocional ruim que esse relacionamento gerou, ela tá lá dentro. Então, você tem que ficar consciente de que o fato de você falar, né, que com o tempo a gente deixa de gostar, isso não está relacionado à superação. Se eu perguntasse para vocês o que é de fato superar, talvez algumas de vocês me falassem isso. Eu não ter sentimento, eu não gostar mais do meu ex. Só que a gente precisa ter muito claro que o que é de fato superar o fim de um relacionamento. Superar o fim de um relacionamento é curar todos os sentimentos e as emoções que esse fim de relacionamento gerou na tua mente, no teu inconsciente. Emoções essas como a culpa, a raiva, a insegurança, a baixa autoestima, o medo, a rejeição, a ferida do abandono, a solidão, a dependência emocional, as tuas crenças, aquilo que você internalizou sobre você mesma, o teu amor próprio, o teu ego ferido. Eu poderia ficar tranquilamente 2 horas aqui só listando o tanto de emoções que podem ficar registradas no teu inconsciente depois de um fim de um relacionamento. Por que muitas de vocês hoje não conseguem se relacionar, por exemplo, depois que você termina o fim de um relacionamento? Você já se perguntou isso? Por que eu não consigo? Muitas de vocês tentam se relacionar depois do ex, mas vocês não vão para frente. Ou vocês sofrem de novo.
Vocês caem um tombo, vocês são traídas novamente, vocês são rejeitadas. Você já se perguntou por que você não consegue se relacionar depois do teu ex? Ah, porque os homens não prestam. Ah, porque tá muito difícil se relacionar. Ah, porque os que estão... Os homens bons estão todos comprometidos. Será mesmo que esse é o motivo de hoje você não conseguir atrair nenhuma pessoa boa na tua vida depois do teu ex? Será mesmo? A gente precisa entender que para você construir um relacionamento saudável com uma outra pessoa, depois do fim do relacionamento, você precisa superar 100%. E quando eu falo 100%, é passar pelas 4 fases do fim do relacionamento e chegar ao final leve, curada, sem nenhuma carga emocional, inconscientemente falando. A maioria de vocês aqui hoje passaram pela fase número 1 do fim do relacionamento, pela fase número 2, pararam de chorar, estão um pouquinho melhor e vocês acham que já estão bem. Só que, de fato, isso é uma grande mentira. Porque se você estivesse bem, 100% curada, você não estava nem aqui. Tá? Isso tem que estar muito claro. Terceiro ponto dessa análise aqui. O tempo vai fazer eu deixar de gostar do meu ex. Com o tempo, eu deixo de pensar no meu ex, o tempo vai me ajudar a superar. Você sabe que isso é uma grande mentira, né? Você sabe que isso é uma falsa premissa que você coloca aí no teu pensamento. O tempo, minha cara Leo, o tempo não tem obrigação nenhuma contigo. Muito pelo contrário, o tempo, se você não usa o tempo ao seu favor, ele é um grande vilão. Você tem que parar de, sinceramente, acreditar que as coisas na tua vida, elas vão se resolver sem você colocar uma energia, sem você se comprometer, sem você ir atrás, sem você se esforçar, sem você, de fato, entrar em ação. É esse o ponto. O erro de muitas mulheres ao tentar superar o ex é que acreditam que daqui a 1 mês, 2 meses, 5 meses, 1 ano, a dor do término vai passar. Que você vai esquecer do ex. Porque, de fato, se você não passa por um processo de cura emocional, de olhar para as feridas, para todas essas dores do fim do relacionamento, para tudo que você passou, e ressignificar todas essas memórias que estão aqui, como eu falei antes, todas essas memórias que você viveu, que ficaram registradas no teu cérebro, no teu hipocampo, no teu inconsciente, você vai ficar exatamente do mesmo jeitinho. Podem se passar quantos anos, o tempo que você imaginar que vai ser necessário, e isso não vai acontecer. Porque não é assim que as coisas se resolvem. E o grande problema de você não superar o teu ex da forma correta é que quando você vai tentar se relacionar de novo, você vai cair no mesmo buraco. Você vai cair na mesma cilada. Às vezes até mesmo com o teu ex, às vezes com uma outra pessoa. Porque entende que a carga que você registrou, você não trabalhou. Então não adianta você falar que o tempo vai me ajudar a superar, com o tempo vai passar tudo isso, porque não vai. Você tem que entender que você passa por um fim de um relacionamento e você tem um choque emocional e esse choque faz você capturar um monte de informação ruim e colocar aqui na tua mente. E essa informação ruim, como foi uma informação muito dolorida, o teu cérebro não trabalhou, o teu cérebro não processou. E aí isso fica armazenado. Você só vai conseguir
superar 100% o fim de um relacionamento quando você olhar para essa carga emocional e tratar isso. Essa memória, essa emoção ruim que ficou armazenada. Isso vai fazer você cair no mesmo ciclo, se você não parar definitivamente e tratar da forma correta, que é trabalhando o teu polo racional e o teu polo inconsciente. Isso tudo que eu te falei agora, eu ensino lá para as minhas alunas, dentro do programa Despertar da Leoa. Eu estou te trazendo clareza para você entender como é que funciona um processo onde você, de fato, aprende a superar esse fim de relacionamento, onde você, de fato, supera o teu ex e volta a ser feliz. E o quarto ponto dessa análise aqui é que essa mulher, essa leoa, ela queria entender por que uma pessoa no início faz tão bem e depois ela causa um tanto de sentimentos ruins, causa dependência emocional. Ela fala, né? Só queria entender por que a pessoa que faz tão bem no começo depois causa esse mesmo todo, esse mesmo transtorno, causa uma dependência emocional. E aí, minha leoa querida, eu preciso que você entenda que não é o teu ex que causa a dependência emocional. Oi, Andressa, como assim? Não é o meu ex que causa a dependência emocional? Não. Você que gerou essa dependência emocional. Quem estava com o emocional enfraquecido é você. Quem estava com a tua insegurança interna comprometida era você quando esse relacionamento começou. E isso te gerou essa dependência. O ex, ele foi só um instrumento para você trazer essa ferida à tona. E quando a gente fala, né? Quando você fala que foi ignorada, que correu atrás, isso não tem nada a ver com o comportamento do teu ex. Isso está diretamente relacionado com o teu senso de valor, com a forma como você se enxerga, como você se percebe. Você colocou o teu ex inconscientemente como uma das coisas mais importantes da tua vida, quiçá a mais importante. E aí o que acontece? Você coloca o teu ex aqui e você fica abaixo. Ele é mais importante. E aí o teu senso de valor, que talvez já era baixo, é reforçado mais ainda nesse cenário. Você coloca o teu ex nessa posição, você fica abaixo, e aí você que configura essa relação de dependência. Porque no seu plano mental foi isso que você desenhou. Existia essa correlação, essa codependência de você precisar da outra pessoa, de que se o teu ex não existisse na tua vida, nada mais importava. Então, quando você fala que o teu ex te tratou, o teu ex causou essa dependência emocional, eu preciso te dizer que, minha cara, Leô, o teu ex não fez nada disso, quem fez foi você mesma. Foi o teu emocional desestruturado que gerou esse caos que você está vivendo hoje, que você está tendo que lidar depois desse fim de relacionamento e romper essa dependência emocional. E nisso, nessa análise em questão aqui, você reforça o teu senso de inferioridade. Quando você fala, né, que o teu ex não teve consideração nenhuma, que ele arrumou na sequência uma outra mulher, que ele não teve a consideração de esperar, o que você está falando para você mesma? Ele não teve consideração, ele não reconheceu o meu valor, eu esperava uma postura diferente e ele não fez isso. E aí você alimenta ainda mais essa dependência. E mais ainda, você bota a cereja no bolo. Você se questiona, será que vale a pena correr atrás de uma pessoa que no passado já te deixou?
A resposta é não. Obviamente não. O que você precisa fazer, Leoa, e eu espero que você esteja assistindo esse socorro, é enxergar sinais óbvios que o problema não é o teu ex, e sim você, o teu emocional, a tua insegurança, a forma como você se enxerga, o valor que você se dá, as atitudes que você toma, aonde você colocou esse ex na tua vida, como é que tá o teu entorno, como é que tá o todo da tua vida. Então não foi o teu ex que gerou todo esse caos, o teu ex veio como um instrumento disso tudo. E você precisa entender isso, porque enquanto você ficar nessa história se contando que a razão dos teus problemas e a razão do teu sofrimento é o teu ex, eu sinto muito, você não vai conseguir fazer nada para sair disso. Hoje eu puxei nos nossos stories uma questão sobre situações em que você e o teu ex têm um contato muito próximo, e esse contato diz respeito muito à questão de você trabalhar com o teu ex, a questão de você morar próximo ao teu ex, e você não tem muito para onde fugir, tá? O que é para onde fugir, Andressa? É realmente resolver o que está acontecendo. Então, hoje eu quis falar sobre esse assunto, né? Sobre como, Andressa, eu vou conseguir superar o meu ex se eu trabalho com ele, se eu tenho um negócio com o meu ex, se eu moro do lado da casa dele, se a nossa cidade é muito pequena e se eu quiser ir na padaria comprar um pão, talvez eu vou dar de cara com o meu ex, porque é esse o meu entorno. A gente precisa entender que algumas pessoas vão ter alguns agravantes no processo de superação. Esses agravantes, eles, digamos que são desafios um pouco maiores na hora de superar o fim de um relacionamento. Esses agravantes a gente poderia citar como isso que eu falei para vocês, como a questão, às vezes, de ter um filho junto. Então, são vários cenários, vamos dizer que são pedras no caminho que você tem que tirar, que você tem que trabalhar, que você tem que passar por cima. É possível, sim, superar o ex com todas essas variáveis. Só que para algumas pessoas, elas vão ter que dar um passo maior e pular por cima dessa pedra, né? Passar por cima desse desafio. E outras pessoas vão ter um caminho um pouco mais tranquilo, digamos assim. Isso interfere na hora de superar? Sim. Isso faz com que eu nunca consiga superar? Não, você consegue superar. No programa Despertar da Leoa, que é o meu programa de superação, a gente tem muitas leoas, alunas lá dentro. Algumas com filhos, outras que moram numa cidade extremamente pequena, outras que trabalham praticamente de frente com o ex em ambientes diferentes, mas estão sempre no ponto de contato. E aí eu quis trazer essa realidade para você entender qual que é o ponto de virada, o que precisa ser feito para conseguir superar isso tudo. Vou ler aqui essa análise dessa leoa. Meu ex-namorado é meu supervisor, trabalhamos em um escritório contábil das 8 às 18. Quando nos conhecemos, ele era casado, eu sempre deixei claro que não me envolvo com homens casados. Ele moveu céus e terras para ficarmos juntos. Se separou, alugou casa, me pediu namoro, viajamos, curtimos. Ele conhece a minha família. Ele foi tudo o que eu sempre sonhei em um homem. Vivemos intensamente por 8 meses, até que a mulher dele veio pedindo a reconciliação e colocando os 2 filhos no meio, dizendo que não desistiria da família. Ele disse que o fato dela reconhecer alguns erros e a falta dos filhos fizeram repensar o término. Entende que eu lutei contra esse sentimento e ele sempre me deixou muito segura quanto a ele, fazendo vários planos no futuro, que me amava, que dizia que não tinha chance de voltar com a ex. Vou continuar aqui porque é que eu não consigo ler, tá, gente? Às vezes eu me sinto forte, tentando me amar, me cuidar, mas o trabalho vendo é muito difícil. Ele é bem comunicativo, eu sou tímida. Hoje faz uma semana que nós terminamos e definitivamente eu não procurei. Tratamos apenas de assuntos profissionais. Eu sempre fechada, sem abertura. E por fim, ele diz que gosta de mim, mas não quer ser egoísta de fazer os filhos sofrerem. Não sei se acredito, mas também não faria muita diferença. Não sei como agir. Moro sozinha, tenho uma filha e não posso sair do trabalho. Análise
de milhões aqui. Quando a gente vai a fundo para entender esse cenário, vem uma ferida de culpa muito grande. O que acontece? Essa leoa, ela colocou no plano mental dela uma culpa por ter se permitido viver esse relacionamento. É como se ela já, na programação mental dela, soubesse que não ia dar certo no futuro. E aí ela já projetou essa realidade, ela já entendeu isso, e quando esse cenário acontece, ela se sente culpada, ela se julga, ela se critica. É como se o fato dela estar vivendo aquela situação fosse só a responsabilidade dela. É como se o instinto dela dissesse assim: eu poderia ter me prevenido, eu poderia ter evitado todo esse sofrimento. E aí a gente precisa entender essa veia principal de você que está passando por um fim de um relacionamento e tem esse contato com o teu ex muito frequente no local de trabalho, em outras situações. É olhar para tudo isso que você viveu, tirando esse peso. Porque hoje, o que está dificultando essa leoa de conseguir superar e ser feliz novamente é o fato dela estar se cobrando. Ela não está em nenhum momento, ela fala que ela tenta se cuidar, se amar, se acolher, mas o inconsciente dela está muito forte. A culpa está vindo. A carga está vindo. Então, como é que você vai passar por um fim de um relacionamento de uma forma assertiva se você está jogando contra você mesma? Se no momento mais delicado, no momento que você precisa ser a tua melhor amiga, você está sendo a pessoa que vai lá e aponta o dedo. Que jeito que você vai conseguir superar? Não vai. Só que a verdade é que todos nós, seres humanos, levamos as coisas que a gente faz errado, as nossas falhas, a gente vem com todo o peso, com toda a carga de julgamento. Quando a gente erra, a gente, em vez de tentar olhar para tudo aquilo de uma forma positiva, a gente não faz isso. Eu gosto bastante dessa analogia, né, que quando a gente é criança, quando a criança erra, quando a criança passa por um processo de cair ou de se machucar, de chorar, a gente vai lá e acolhe, a gente vai lá e acalma, a gente vai lá e cuida. Agora, quando a gente está num processo de vida adulta, a gente fica se xingando, se apedrejando, jogando realmente contra nós mesmos. E aí, dentro desse cenário, você precisa entender que relacionamento, quando a gente fala não só do fim do relacionamento, mas do relacionamento geral, existe 50-50. Não é tudo culpa sua, não é tudo culpa do outro. Você tem a tua carga de responsabilidade e o ex também. Essa pessoa que está nesse cenário. E aí, determinadas coisas não estão sob teu domínio. Você não tem como controlar isso 100%, porque a gente está falando de pessoas, contexto, relacionamento, vida, família, pessoas, mundo externo, uma realidade que está acontecendo junto com você e essa pessoa, junto com você e o teu ex. E aí, se você trabalha com o teu ex, se você trabalha com o teu ex, se você vê ele com frequência, se vocês moram perto, você precisa, é sua obrigação com você mesma, olhar para esse fim de relacionamento, para essa pessoa, com a mentalidade da superação. O que é a mentalidade da superação? No meu programa Despertar da Leoa, a gente fala muito sobre isso, a gente tem um módulo só sobre isso, que é você aprender a tirar essa lente embaçada, suja, da dor, do vitimismo, de todo esse pensamento ruim que você mesma colocou e aprender a olhar isso de uma forma diferente. Você precisa aprender a libertar esse sentimento de dor. E para você conseguir fazer isso, você precisa se apegar a coisas concretas, a fatos, a realidade. As pessoas mudam,
o comportamento do ser humano ele muda. Um dia você tá bem, no outro dia você tá mal. E isso não acontece só com você, mas com todo mundo. E aí, quando você se ancora a coisas concretas, a realidade que você viveu com essa pessoa, fica mais fácil você entender, porque você sai desse plano das ideias, dessa história ruim que você se conta, e você começa a olhar para o que de fato aconteceu. E nessa história, o que aconteceu nessa análise? Essa leoa passou 8 meses vivendo intensamente. Esse ex largou a família dele, foi construir uma história com ela. Só que você precisa entender que muitas vezes uma história, e como eu falei antes, 50-50, depende do contexto de você e da outra pessoa, uma história nem sempre ela é construída com o final que você gostaria. Você muitas vezes sofre pelo teu ex, você tem dificuldade de superar o teu ex, não porque de fato ele teve determinado comportamento, e sim porque a história que você criou com essa pessoa foi diferente. O ponto final que você queria, né? O final dessa história que você queria não era esse que aconteceu no relacionamento. O final que você queria é que você e o teu ex fossem felizes, que vocês continuassem os planos, a vida, o futuro, tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você escreveu no teu plano mental. Então, a gente precisa se libertar disso. O que vai fazer você conseguir olhar para esse fim de relacionamento de uma forma muito mais saudável? É você entender que é preciso mudar o final dessa história. Essa história que aconteceu, esse término, ele precisa ter um final feliz. E você é responsável por dar um final muito melhor a essa história. O que a gente precisa entender para essa leoa aqui, que está vivendo com o ex diariamente no cenário do trabalho? Que se ela continuar lendo, relembrando essa história triste que ela viveu, como se agora ela perdeu esse amor, o ex decidiu voltar com a ex dele e reconstituir a família que eles tinham. Enquanto ela ficasse contando essa história, ela não vai conseguir superar. Então, você, leoa, precisa mudar o teu ponto de vista. Você precisa reescrever uma nova história. Aliás, um novo final para essa história. Um final onde você aprende a reconhecer que, bom, eu vivi o que era para ter vivido. Eu vivi muito bem nesses 8 meses, como ela falou, né? Ele foi um homem que eu sonhei. É difícil, porque você tem que olhar para coisas concretas e coisas felizes que você viveu e absorver um nível de consciência, de aprendizado e maturidade muito grande. Então, você precisa realmente se permitir colocar um ponto final. Se permitir olhar para tudo isso, entender, bom, ele fez as escolhas dele, eu aprendi nesse relacionamento, foi bom que eu vivi, foi de valor, me desenvolveu, foi uma experiência que me proporcionou um determinado aprendizado a olhar para coisas que eu talvez nunca tinha visto na minha vida. Então começa a olhar para esse passado que você viveu com essa pessoa de uma forma muito mais leve. Porque enquanto você continuar remoendo esse passado doloroso, ruim, eu preciso te dizer que a tua rotina de trabalho, ela vai ficar insuportável. Vai ficar muito difícil, vai ficar cada vez mais difícil. Você vai encontrar o teu ex na rua e vai ser terrível, você vai ficar com o coração acelerado, você vai ter crise de ansiedade, você vai passar mal. Porque é como se você tivesse, nessa história que você se conta, é como se você tivesse perdido algo. Acabou, tá doendo, tô sofrendo. Arrancaram o livro da minha mão, eu não consigo escrever uma outra história, porque o ponto final que foi dado não é o ponto final que eu gostaria. A maioria hoje de vocês não tem esse recurso emocional. A maioria de vocês não tem essa habilidade. Caso contrário, seria muito mais fácil. Você não estaria aqui nem me assistindo, você não estaria aqui sofrendo. Então, é extremamente necessário
principalmente para você que tem um contato muito próximo com o teu ex, é urgente isso. Você precisa ressignificar essa história. Olhar com autoconhecimento, com evolução, capaz de pensar assim. Mas infelizmente muitas de vocês não têm esse nível de consciência e não conseguem passar dessa fase porque você só consegue pensar na dor. E aí, você, olhando para essa história, você se vitimiza, você se coloca no fundo do poço, você se corrói internamente porque o ex voltou com a ex dele. E aí você se deprecia como mulher, você se invalida, você se sente insegura, incapaz. E esse é o final da história que você escreve. É esse o final da história que você coloca. E tendo esse final ruim, tendo essa história, um final tão doloroso, isso fica registrado na tua mente. E aí, você fica travada, estagnada, você fica sofrendo, você fica sem conseguir seguir adiante, sem conseguir ser feliz novamente, porque essa é a realidade que você implantou aqui na tua mente e na tua vida. E é isso que, de fato, prejudica. É isso que trava o teu processo de superar. Porque você sempre fica batendo nesse ponto final, batendo nessa dor, batendo nessa tecla de que essa história não era a que você queria viver. E aí você esquece de olhar as páginas anteriores desse livro, desse relacionamento e reconhecer que teve uma parte boa e que você aprendeu. Isso se chama um olhar de evolução, isso se chama olhar com maturidade e autoconhecimento necessário para absorver as coisas boas, as coisas que realmente te agregaram na vida e deixar o resto, as dores para trás, se libertar desse sentimento. Resumão de hoje, que se conecta muito a essas duas análises. A maioria de vocês acha que o problema de não conseguir superar esse fim de relacionamento, de você estar sofrendo, de você estar passando por uma dependência emocional, de você hoje ter crises de ansiedade, de choro, desequilíbrio emocional, a maioria de vocês acha que isso é por causa do ex. É o ex que gera todo esse caos na minha vida. Mas uma coisa tem que ficar muito clara para você. Esse sofrimento que você está tendo, ele não tem nada a ver com o teu ex, e sim com você. Com tudo aquilo que você registrou, com tudo aquilo que você interpretou e colocou na tua mente desde a hora que esse término aconteceu. Com toda a bagagem emocional que você colocou para dentro do teu coração, na tua mente. O que eu quero dizer com isso é que o teu ex, ele é só um grãozinho de areia na imensidão que significa a tua vida e o teu autoconhecimento. E você precisa passar por isso. Então, para de ficar jogando a culpa dos teus problemas, do teu sofrimento no teu ex. Você, Leoa, é responsável por mudar a tua vida. Você é responsável por mudar a forma como você está enxergando as coisas. Você que tem o poder de mudar a sua realidade. Então, vamos ser sinceras. Se você está aí sofrendo, se você aí está realmente no fundo do poço, se mexe. Entra em ação. Faça algo por você. Você é merecedora de viver uma realidade muito melhor. Só que a verdade é essa. Se você não realmente estiver disposta a entrar em ação, você vai ficar exatamente desse jeitinho, estagnada, se lamentando, vivendo sempre na mesma história, sempre naquela história cruel, que o ex isso, que o ex aquilo, que o ex não sei o quê. Entenda, as pessoas passam pela tua vida para te ensinar coisas. E se você não aprende isso, se você não traz essa premissa para toda a tua vida, você vai ficar sempre sofrendo por esse fim de relacionamento. E vai passar aí 80 anos, você vai ser uma velhinha de 80 anos e você ainda vai estar pensando no comportamento do teu ex, no que ele fez, em todo o sofrimento que você teve. Então, a verdade é essa.
Se você continuar pensando no pé na bunda que o teu ex te deu, você não vai conseguir se recuperar. Você não vai conseguir superar o teu ex e ser feliz novamente. Então, as coisas precisam ser muito claras. O tempo, ele não vai te ajudar a curar tudo isso. Bloquear o ex no celular não vai te ajudar. Você que precisa olhar para a tua vida e realmente dizer: eu vou mudar, eu vou entrar em ação, eu vou procurar ajuda, eu vou me inscrever na lista de espera do programa Despertar da Leoa que já está disponível. Então é isso, é sobre isso. Enquanto você não se colocar como protagonista da tua vida, você vai viver sempre refém dos outros, das atitudes do teu ex e de todas as coisas que acontecem, porque você não se coloca como responsável, você sempre é a vítima da história. E a vítima da história não tem capacidade de escrever uma nova história se ela não se coloca nesse papel. Tá bom, minha leoa? Deixa esse convite para você, corre no link da bio, se inscreve na lista de espera do programa Despertar da Leoa, que é o meu programa de superação. Em breve vai ser aberta a próxima turma, mas para isso, para você realmente querer mudar a tua realidade, você precisa entrar em ação. E se você não quiser mudar a tua realidade, se você quiser ficar aí sofrendo pelo teu ex por mais, sei lá quanto tempo você quiser, tá tudo bem, é a tua escolha e é isso, tá bom? Um beijo grande, minhas leoas, e até o nosso próximo Socorro Leoa.